esperança para muitos casais que vivem na esperança de novo de ter um filho, tá? De poder realizar o sonho de pai e mãe. Alagoas acaba de ganhar o primeiro centro especializado em reprodução humana no estado, ampliando o acesso a tratamentos que antes só podiam ser feitos fora daqui. Para conversar com a gente sobre esse avanço na medicina, nós recebemos a médica doutora Juliana Cotrim, ela que é especialista em reprodução humana, responsável pela clínica Fertilia. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora Juliana, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Como é que surgiu, né, o início das tratativas para que a Fertilia nascesse? Conta um pouquinho dessa história antes de falarmos sobre esse processo que muitos casais vivem. Bom dia a todos. Então, é uma grande honra estar aqui, né, falar do nosso centro, primeiro centro de reprodução humana. Então, há muitos anos, né, que alguns especialistas já estão tentando trazer um serviço de reprodução assistida, mas como tem um alto valor, né, de investimento, isso era um pouco difícil. E há 4 anos, eu e outros sócios, né, a gente se juntou, né, outros médicos ginecologistas, especialistas em reprodução, e também tem um médico urologista, que a gente que é andrologista, especialista em fertilidade masculina. E há 4 anos a gente começou a idealizar esse projeto de fazer esse centro. Antes da gente continuar, só queria entender qual era a realidade dos casais que precisavam enfrentar esse caminho para que pudesse ter um filho. Teria que ir para Recife? Teria que ir para São Paulo? Qual era a realidade? Aqui em Alagoas a gente não dispunha de um centro para esse suporte, né? Então, o laboratório de fertilização in vitro é um laboratório de alta complexidade, né? Então, a gente não tinha no estado. Então, era um dos únicos estados do Brasil que não tinha esse centro. Então, as pacientes, elas precisariam ir para um outro centro, Recife, São Paulo, em busca desse tratamento. Então, imagine o transtorno, né? Então, a paciente já está emocionalmente abalada, né? Tem um desgaste físico, emocional, financeiro, e tendo que ir para outro estado para poder recorrer a esse tipo de laboratório. Porque no laboratório, Thaís, esse laboratório é essencial. Então, a gente precisa fazer a captação dos óvulos, né? A gente precisa manipular os óvulos com os espermatozoides. Então, não é qualquer laboratório, né? Um laboratório altamente especializado, precisa de tecnologia de ponta para poder fazer esse tipo de tratamento de reprodução assistida, que é a fertilização in vitro. Eu me lembro que as entrevistas que nós fazíamos, a gente, pelo que eu entendia, vocês faziam toda a base do que era a descoberta do problema, a identificação e apontavam a solução. Só que a busca da solução tinha que se tentar, inclusive, fora do estado. Foram várias as vezes que a gente conversou aqui sobre isso. Eu queria que você colocasse de forma muito clara essa questão em relação ao trabalho que vai ser feito com os casais, inclusive com mulheres com idades mais avançadas e também pacientes aí que venham fazer tratamento de oncologia, que é o tratamento contra o câncer. E aí a clínica atende a uma demanda que é preservar justamente óvulos e sêmen para uma situação futura, é isso? Exatamente, Marcos. Então, nosso laboratório é completo, né? Então, ele é comparável a qualquer laboratório de reprodução do Brasil, né? De São Paulo, de qualquer outro estado que tem esse centro. Então, as pacientes com idade avançada, hoje em dia, um dos principais tipos de tratamentos um dos principais tipos de pacientes que vão recorrer à fertilização in vitro, porque a idade avançada, ela termina prejudicando a fertilidade dessa mulher. Então, é necessário fazer a fertilização com estudo genético dos embriões, para poder avaliar se aquele embrião, ele tem alguma alteração, para poder fazer essa transferência embrionária. Então, aqui, a gente vai conseguir fazer esse tipo de tratamento, né? Faz a fertilização, tira um pedacinho ali do embrião. Essas células que são retiradas são enviadas para uma clínica de genética, faz a avaliação. Se aquele embrião for bom geneticamente, a gente faz essa transferência. Então, você vê que é uma forma muito segura de gestação. As pacientes oncológicas também, elas precisam, né, fazer um tratamento de estimulação ovariana, captação dos óvulos e o congelamento desses óvulos. Porque a gente sabe que esses tratamentos oncológicos, radioterapia, quimioterapia,
elas prejudicam a fertilidade. Então, diminui a quantidade dos óvulos, diminui a qualidade. E muitas vezes essas pacientes, elas passam um longo período, né, fazendo tratamento até conseguir engravidar. Então, essa forma de preservação, de congelamento de óvulo nessa idade mais jovem, vai facilitar que ela futuramente ela consiga, É uma ação né, planejada, engravidar. né? É um planejamento. A gente já vai ter condições de fazer esse armazenamento aqui ou vai ser terceirizado? Não, tudo aqui. Tudo aqui. Desde a captação. Desde a estimulação que a gente já fazia, né, que a gente vai acompanhando, faz a medicação injetável, acompanha no consultório, faz ultrassonografia, a captação. Então, no nosso centro, tem um centro cirúrgico, essa paciente é sedada, é um procedimento minimamente invasivo. Então, ela é sedada, a gente faz a retirada desses óvulos. Nesse mesmo dia, o marido faz a coleta do sêmen. Então, lá no laboratório, o embriologista faz essa junção do óvulo com o espermatozoide e 5 a 7 dias depois a gente forma esse embrião e esse embrião é congelado. A única coisa que a gente não vai fazer aqui, que na verdade não é só aqui, por exemplo, em Recife, essas células que são retiradas, ou seja, a biópsia embrionária, essas células elas são retiradas e são enviadas para São Paulo, que é onde tem essa clínica de genética. Então, o embrião fica congeladinho aqui e essas células são levadas para fazer essa análise genética e aí a gente vai saber se aquela amostra que a gente tirou daquele embrião vai nos dar um embrião geneticamente normal ou não. Então, você vê que é uma forma totalmente segura. Entendo. De gestação. Então, há realmente uma evolução grande, né, para os casais que vivem esse desejo, né, da paternidade e da maternidade. A infertilidade ainda é um assunto muito cercado de dúvidas, né? Ela atinge mais homens ou mulheres? A proposta é praticamente a mesma, Thaís. Então, termina que é um tabu muito grande falar na infertilidade, principalmente quando é infertilidade masculina, né? Então, tem o machismo de achar que só a mulher não consegue engravidar, mas a proposta é basicamente a mesma, né? De infertilidade de homem e de mulher. Então, os dois precisam ser avaliados. Quando o casal não consegue engravidar, a gente tem que fazer a avaliação da mulher, a avaliação do homem e definir qual a melhor estratégia de tratamento. O que é que a ciência tem dito, doutora Juliana, em relação ao que tem prejudicado essa fertilidade que há alguns anos a gente tem notado que vem diminuindo, né, para alguns casais? Às vezes economicamente estáveis, às vezes sem quadro ou histórico, né, de doenças familiares, mas obviamente só descobrem que tem uma dificuldade quando partem ali para a relação, para o casamento e buscando, obviamente, ter um filho de forma natural. O que é que a ciência tem dito no que tem levado a situações assim? Então, se a gente for colocar no primeiro, no ranking aí, é a idade avançada da mulher. Então, a gente sabe que mudou o comportamento da mulher. Então, a mulher moderna, ela vai estudar, vai trabalhar, investe na carreira, né? Vou investir em ter o patrimônio, em viajar. E a maternidade fica para segundo plano. Então, a idade avançada é a principal, hoje em dia, a principal causa relacionada a essa infertilidade. Que no caso das mulheres, o padrão seria que idade? Antes dos 40? Antes dos 35 anos. Dos 35? Dos 35 anos. Depois dos 35 anos, existe uma perda acelerada dessa quantidade e dessa qualidade dos óvulos. Então, o ideal é engravidar antes dos 35. Então, após os 40 Quer dizer anos... que o auge da maturidade para a reprodução, biologicamente falando, cientificamente falando, é até 35 anos. É, o ideal. Não é que você, após os 35 anos, não possa engravidar. Pode engravidar. Eu entendi. Vai reduzindo percentualmente. Vai reduzindo menos, exatamente. Vai reduzindo. Então, para você ter ideia, uma mulher com menos de 30 anos, ela tem mais ou menos, por mês, uma taxa de sucesso de 20% para conseguir gestar, por mês. Uma mulher com menos de 30 anos. Mulheres que fazem tratamento de reprodução assistida, fertilização in vitro, com biópsia embrionária, ela pode chegar até 70% para conseguir engravidar. É onde entra a ciência, onde entra a ciência, a técnica e a fé. E a fé também. Né? Eu sempre digo isso. Então, é importante a ciência, a tecnologia, mas a fé também. Né? Importante. Saindo dessa questão do processo em si de fertilização, que, como já foi muito bem explicado, oferece muito mais, amplia muito mais as chances para quem tem dificuldade de engravidar normalmente, mas existe uma coisinha que sempre falo. Você precisa relaxar. Não está vindo porque você não está relaxando. E aí eu até já tenho exemplos próximos de
amigas que estavam no processo de fertilização e engravidaram depois, que relaxaram, pararam, deram uma pausa um pouco no processo e conseguiram o processo naturalmente, engravidar naturalmente. Isso é real? Essa ansiedade, estresse, a rotina corrida influenciam na gravidez? Os fatores ambientais, eles influenciam, né, Thaís? Então, os nossos hábitos de vida, o estresse, nossa alimentação, isso vai influenciar. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Então, uma mulher que está tentando engravidar no período de 1 ano, tem atividade sexual frequente e não consegue, ela precisa fazer essa investigação, né? Depois dos 35 anos, a gente encurta esse período para 6 meses. Por quê? Essa questão de relaxa que vai conseguir engravidar. Já pensou uma mulher com 5 anos tentando engravidar e relaxa? Então, assim, a gente precisa fazer investigação. Às vezes isso acontece. Então, tem pacientes que durante o processo terminam engravidando, mas a gente não consegue saber exatamente qual o motivo. Claro que a ansiedade, ela faz parte do processo, mas não dá pra gente ficar de braços cruzados esperando essa mulher mais tempo, porque a idade vai passando e vai diminuindo mais a fertilidade dela. São fatores que influenciam, mas não são determinantes. Isso, então, assim, se a gente for considerar o primeiro ano de tentativas é quando a mulher tem mais chances de engravidar. Então, 85% dos casais engravidam no primeiro ano de tentativas. E isso vai diminuindo progressivamente, a partir do segundo, terceiro. Então, é por isso que a gente orienta investigar o mais precocemente possível. Tem mulheres que acham que não estão engravidando, mesmo depois de terem parado o anticoncepcional, mais de 1 ano e meio já sem prevenir, e não conseguem engravidar e atribuem isso ao tempo que ficou tomando o anticoncepcional. Isso é mito? Isso é um grande mito. Então, o uso de contraceptivos, ele não vai levar à infertilidade, né? Então, isso que você falou é importantíssimo. Tem gente, mas eu tomei 10 anos de anticoncepcional. Isso não está relacionado à infertilidade, não existe o efeito cumulativo. O que a gente precisa ter atenção, mulheres que usam contraceptivo por longos períodos, né, por longo período, termina que essa mulher pode já ter alguma infertilidade e está ali mascarada pelo uso de contraceptivo. A partir do momento que você para de tomar o anticoncepcional ou contraceptivo, seja qual for, você já volta no mês seguinte? Já volta a ter seus ciclos. A mesma capacidade de antes. Isso. Agora, se essa mulher, durante o uso de contraceptivo, tem alguma infertilidade, a gente não tem como saber. Então, às vezes, é importante até essa mulher, por exemplo, usa 2 anos de contraceptivo. É bom dar uma pausa, ver como é que está a avaliação da reserva ovariana, ou seja, a quantidade de óvulos. Então, é importante que a gente... Tem muitos casos no consultório que ela usa muito tempo o contraceptivo e aí, quando vai suspender, vê a quantidade de óvulos muito baixa. Então, isso é uma falência ovariana precoce. A gente precisa prestar atenção e ter cuidado com isso. Olá, doutora. Meu nome é Luiz Mazo. Sou jornalista da TV Gazeta. Espectador do Jornal da Mix e colaborador eventual. Eu queria fazer uma pergunta essencial para muitos casais que enfrentam essa questão da infertilidade. Eu conheço casais que chegaram aí a Recife e gastaram, e não foi pouco, para tentar ter o filho biológico. Não conseguiram, adotaram, enfim, mas isso daí são casos e casos variam, isso daí variam, né, de casais para casais. O que eu lhe pergunto é o seguinte, com a abertura desse novo negócio aqui em Maceió, as pessoas, obviamente, não vão mais precisar estar se deslocando para outras capitais maiores. A exemplo do Recife, por exemplo. O que eu lhe pergunto é, fica mais barato? Ou começa a ficar mais barato ter a sua tentativa de ter seu filho biológico aqui, a partir de agora, com a abertura desse novo negócio seu no bairro da Gruta? Essa é a minha pergunta, porque a grana influencia, né? A senhora sabe disso, o tratamento não é barato. Não. Então, o valor do tratamento em si já é um custo mais elevado, porque a gente utiliza uma tecnologia de alta complexidade. Então, é uma tecnologia de ponta. Vai diminuir o custo? Com certeza. Então, imagine que não vai ter esse deslocamento, essa questão do transporte, essa questão de acomodação, hospedagem. Então, isso já diminui os custos. Certo? Então, agora, doutora, em relação ao tempo de armazenagem do material coletado, o que é que a boa medicina diz em relação ao tempo que ele pode ser armazenado e ao tempo em que essa mulher tem que tomar a decisão para engravidar? Porque até os 30, ou 35, perdão, é uma situação ideal. Passou disso, é de risco. Então, ela fez a coleta do material,
devidamente programada. Aí com 42 ou 43 ela decide que é a hora de ser mãe. Tá valendo? O corpo suporta? O material guardado, ele tem um tempo para ser armazenado? O que é que a senhora diz sobre isso? Então, Marcos, não existe um limite de tempo para esse material ficar criopreservado, né? Porque imagine que esses óvulos, espermatozoides ou mesmo embriões, eles ficam congelados numa temperatura menos 196 graus Celsius, em um nitrogênio líquido. Então, tem relatos, né, em outros países de óvulos e embriões congelados por mais de 20 anos. Eu acompanhei para estudar para essa entrevista justamente situações onde a mãe fez uma programação aguardando que poderia ter um segundo filho. Por alguma razão o pai acabou falecendo e lá na frente ela desistiu e a filha tinha um problema de fertilidade, muito parecida com a dela, provavelmente herdado até geneticamente ali na complexidade do que foi a vida. E o material coletado pela mãe, tá certo? Num determinado momento serviu para a filha. Então, quer dizer, tinha um lapso aí de tempo muito grande e foi possível fazer a inseminação. Então, isso é uma realidade. Sim, é uma realidade. Não existe um tempo definido, tem que ficar 2 anos, 3 anos, não. O tempo é indefinido. Tanto óvulos, quanto sêmen, quanto embriões. Não existe esse limite de tempo. A gente teria aqui uma infinidade, né, de assuntos, de dúvidas relacionados ao tema. Teremos, sem dúvida alguma, outras oportunidades para conversar. O centro já foi inaugurado, já está funcionando e a gente deixa um espaço, então, para que você passe o serviço, passe a mensagem final para quem está acompanhando nesse momento o Jornal da Mix. Então, o Laboratório Fertilha chega para acolher, né, os casais com dificuldade de engravidar, homens, mulheres, homens também que têm dificuldade. A gente vai ter o serviço de urologia para fazer as técnicas, então tem técnicas especializadas para retirar esses espermatozoides. Então tem homens que, né, no ejaculado não tem, é preciso fazer esse acesso. Então a gente tá com a equipe super qualificada, especializada. A nossa estrutura, assim, ficou fantástica. Protocolos definidos, então a gente está pronto para servir a população alagoana, né, oferecendo o melhor serviço, né, comparável a qualquer serviço, né, no Brasil. Então, a gente conversou aqui com a médica especialista em reprodução humana, a doutora Juliana Cotrim, falando desse primeiro centro de reprodução humana com a inauguração da Fertilha no bairro da Gruta de Lourdes. Obrigada, doutora Juliana. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Valeu, 7 horas e 5 minutos. A gente avança para a segunda hora do Jornal da Mix.